dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é o professor Felipe e hoje nós vamos falar sobre histologia animal. Nesta série falaremos sobre cada um dos principais tecidos da histologia animal. Na aula de hoje começaremos a falar sobre histologia animal, tecido epitelial. A histologia animal nada mais é do que o estudo dos tecidos, que é o conjunto de células diferenciadas adaptadas a uma determinada função, isso nos animais. A gente tem a histologia vegetal, será abordada em botânica. Os tecidos, eles são formados por grupos de células e esses grupos de células, eles têm forma e função semelhante. Ah, mas um tecido, ele é composto somente por células idênticas? Não. Quando a gente fala de tecido, os tecidos eles vão ser compostos por conjuntos diferenciados de tecidos. Por exemplo, quando a gente fala de tecido, um tecido ele vai ser composto por células, um tecido ele vai ser composto por substâncias intercelulares e também pelo líquido intersticial, que é o líquido que faz o preenchimento entre o tecido. Então, toda vez que você estiver falando de um tecido, esse tecido, sim, ele vai ser composto por células, ele vai ser composto por substâncias intercelulares, geralmente proteína, colágeno, elastina, que mantêm unidas as estruturas celulares, e o fluido intersticial ou líquido intersticial, que é o líquido que perpassa por meio das células. Esse líquido ajuda a nutrir as células e leva as substâncias tóxicas até os capilares e retorna dos capilares esse líquido intersticial contendo oxigênio, nutrientes, né? A gente pode chamar também esse líquido intersticial popularmente de linfa. Quando a gente fala de tecidos animais, a gente vai abordar 4 tecidos, tá? O tecido epitelial, o tecido conjuntivo, o tecido muscular e o tecido nervoso. Dentro de cada um deles, a gente vai criar as especificações. Dentro do tecido conjuntivo, a gente vai falar de sangue, falar de ossos, que é tudo tecido conjuntivo. Tá? Então a gente vai abordando cada um especificamente. Na aula de hoje, como eu já falei, falaremos sobre tecido epitelial. O foco da aula de hoje é tecido epitelial. Então, o tecido epitelial é o tecido que compõe a epiderme da nossa pele, as mucosas. Então, é um tecido extremamente importante, é o tecido mais abundante do nosso corpo, esse tecido epitelial, e aqui nós temos uma foto de um tecido epitelial mostrando especificamente a pele humana. O tecido epitelial ele é formado por um agregado de células justapostas. O que é um agregado de células justapostas? São células extremamente juntinhas, unidas, bem coladas entre si, tá? Com pouquíssima substância intersticial. Essas células elas apresentam uma enorme quantidade de conectores celulares, que são estruturas de membrana que servem para unir uma célula à outra, mantendo esse tecido extremamente conectado com uma célula a outra. Se você quer conhecer mais sobre essas estruturas de membrana que conectam uma célula a outra e mantêm unido essas estruturas, eu vou deixar o link aqui para que vocês possam assistir a videoaula sobre estruturas de membrana, tá bom? Bom, o tecido epitelial ele é formado a partir da ectoderme. Lá dos tecidos embrionários, a ectoderme é responsável pela formação do tecido epitelial, ok? O tecido epitelial apresenta como característica a ausência de espaço entre as células, ou seja, células extremamente justapostas, ausência de vascularização. No tecido epitelial propriamente dito não vai ter vascularização. Depois que a gente vai vendo as camadas da epiderme, da derme, a gente vai ver que eles estão ligados. O tecido vascular está na derme e não no tecido epitelial. E uma grande capacidade de renovação celular. É um tecido de mitose, de processos de mitose extremamente avançados que permitem uma troca epitelial extremamente graduada. A sua função principal é proteger o corpo contra a penetração de micro-organismos, substâncias químicas, agressões inclusive físicas, né?
perfuro-cortantes, qualquer material. Para isso serve o tecido epitelial. Lembrando que a gente só está pensando aqui em tecido epitelial como pele, mas não. As mucosas, tudo isso é tecido epitelial. Tecido de revestimento interno são tecidos epiteliais. Então a função do tecido epitelial apresenta uma enorme variação, de acordo, é claro, com o local que a gente está abordando do tecido epitelial. Não é simplesmente só proteger e pronto, acabou. Nós vamos ter tecido epitelial na traqueia, por exemplo, que esse tecido epitelial, ele protege? Protege. E ele tem células ciliadas que movimentam, levando o muco para fora. Você tem a narina totalmente revestida de tecido epitelial, onde estão alocados botões terminais de neurônios que permitem a sensibilização, o cheiro, o paladar na língua, né? O esôfago ele vai ter uma camada de proteção. O estômago ele vai ter células epiteliais que vão secretar substâncias, né? Bombear H+ lá para dentro, Cl- que vão produzir o ácido clorídrico. Vão ter células que vão produzir pepsina, que vai digerir as proteínas. Né? O pulmão nosso revestido por células epiteliais, cuja função é a troca gasosa. Então, se você observar, nós temos uma gama muito variada de tecido epitelial e cada um deles com funções diferentes. Nesta aula nós vamos abordar de modo bem amplo e geral, mas é cada um com uma função. Por exemplo, o intestino. As células epiteliais intestinais, elas apresentam projeções, que são as microvilosidades, que aumentam a absorção dos nutrientes. E a pele, cara, como um mecanismo de proteção, isso é clássico, né? Então nós vamos ver aqui que o tecido epitelial, ele vai ser formado por células diferentes. Ele vai classificar também de acordo com essas células. Você tem tecido epitelial de células chamadas de células pavimentosas. O que são isso? São células achatadas. Então olha aqui, elas são praticamente um ovo frito, olha só. Então elas são células achatadinhas. Essas são chamadas de células pavimentosas. As células que parecem um cubinho, parecendo aqueles monte de ladrilhos, são células cuboides. Elas têm um formato cuboide, o formato de um cubo. Por isso formam um tecido cuboidal. O tecido pavimentoso é formado por células pavimentosas e, por último, o tecido colunar ou prismado. Isso daqui parece um prisma, uma coluna ou um prisma, que ele forma o chamado tecido colunar. Então nós vamos ter três tipos. Tecido epitelial formado por células pavimentosas, células cuboides e células prismadas, tá? Ou colunares. Além disso, o tecido ele é classificado de acordo com o número de camadas. Então você tem o tipo de célula e além do tipo de célula, você tem os tipos de quantidade de camadas. Como assim, professor? Quando você tem um tecido epitelial formado por uma camada simples de célula, falamos que esse tecido é um tecido de epitélio simples. Aí ele pode ser pavimentoso, ele pode ser cuboide, ele pode ser colunar, isso vai variar, é óbvio, tá? Quando nós falamos de um tecido epitelial formado por mais de uma camada, nós falamos que esse tecido ele é estratificado, porque ele possui um estrato e possui um outro estrato. Então, um tecido estratificado. E quando a gente tem o chamado pseudoestratificado? Os núcleos, se você observar, os núcleos, eles estão em posições diferentes e as células não têm um formato tão certinho, então fica dando a impressão de que tem mais de uma camada, mas não tem. É uma única camada, porém, se você observar, os núcleos estão em posições diferentes, mas eles surgem de uma mesma camada basal. Então esse é o pseudoestratificado, né? O prefixo pseudo vem de falso. Então é um falso estratificado. Então, como eu expliquei para vocês, o tecido epitelial, a gente vai ter que lembrar das células, célula pavimentosa, célula cuboide, célula colunar, e com relação ao número de camadas. Se é uma camada só, epitélio simples. Mais de uma camada, epitélio estratificado. Se parece ser um estratificado, mas todas elas partem de uma estrutura basal, mas o núcleo estão em posições diferenciadas no tecido, dando a impressão de mais de um estrato, é o chamado pseudoestratificado. Todas essas classificações acabam gerando nesse conjunto de tecidos que nós temos aqui. O tecido epitelial de revestimento simples cúbico,
o tecido epitelial de revestimento simples pavimentoso, o tecido epitelial de revestimento simples prismático, o tecido epitelial de revestimento pseudoestratificado prismático, o tecido epitelial de revestimento estratificado pavimentoso e o tecido epitelial estratificado prismático, tá? Ou colunar. Prismático ou colunar é a mesma coisa. Então nós vamos falar de cada um deles, explicando as suas principais características. Vamos começar com o tecido epitelial de revestimento simples cúbico. Ele é formado por uma só camada de células, pelo próprio nome já fala, tecido epitelial de revestimento simples, ou seja, uma única camada, cúbico, células cúbicas, com função de absorção de nutrientes e vai ser encontrado onde? Nos túbulos renais. Quando nós falamos do sistema renal, quando a gente aborda o sistema renal, a gente tem lá os túbulos contorcido proximal, a alça de Ehlen, o túbulo contorcido distal, que são os túbulos que formam o néfron. E esses túbulos, eles são formados por um tecido epitelial de revestimento simples cúbico que permite a troca dos nutrientes. A reabsorção de água, reabsorção de sais, reabsorção de glicose, reabsorção de aminoácidos, proteínas. Então isso ele permite essa reabsorção por ser um tecido cuja função é absorver substâncias. Aqui nós conseguimos mostrar a microscopia, olha, do túbulo renal. Se você observar, olha aqui, olha, um túbulozinho. Se você olhar, as células são aparentemente cúbicas. É claro que nunca é 100% certinho, tá, gente? Mas elas são células cúbicas que formam esse tecido bem simples. As outras camadas são de tecido de preenchimento. Então aqui você tem o túbulo renal. O tecido epitelial de revestimento simples pavimentoso. Como ele já fala, simples uma camada só, pavimentoso por células planas, aquelas células achatadinhas. Então, formado por células achatadas, dispostas em uma única camada de células, com função de absorção e transferência de substâncias. Encontrado desde os alvéolos pulmonares, que faz a troca gasosa, no revestimento de todos os vasos sanguíneos, veias e artérias, todo o endotélio das veias, toda a camada interna das veias e artérias são revestidas por um tecido de pavimento simples, epitelial, tá? Achatadinho aí, que permite a troca das substâncias nos vasos. Lembrando que o vaso sanguíneo ele vai primeiro formar os capilares, lá tem a troca em grande quantidade, mas em toda a estrutura dos vasos sanguíneos permite a passagem de células do sistema circulatório, vai permitir células do sistema de defesa, né, macrófagos podem entrar e sair do endotélio, nos alvéolos pulmonares, onde vai ter a troca gasosa. Então, esse é o tecido de revestimento que reveste todas as veias e artérias do nosso sistema circulatório. Aqui nós temos uma veia, destacando especificamente o endotélio. Se você observar o tecido epitelial aqui atrás você tem o tecido muscular da veia. Mas aqui você tem aqui formando o endotélio, a camada interna da estrutura da veia, bem destacadinha aqui, olha, as células agora achatadas, diferente do outro que formam células cúbicas. Aqui é um tecido pavimentoso, ou células formadas de células achatadas. O nosso próximo tecido é o tecido epitelial de revestimento simples prismático. Ele é formado, como o nome diz, uma única camada, só que agora de células o quê? Prismáticas, ou seja, células colunares. Função de digestão e absorção de substâncias. Ele você vai encontrar tanto no estômago quanto no intestino. A diferençazinha que você vai ter do estômago para o intestino é a sua função. No estômago, essas células têm função principalmente de secreção, vai produzir substâncias como o H+, bombear H+, bombear Cl- para formar o ácido clorídrico. Além disso, vão liberar enzimas no estômago e também no intestino, mas no intestino essas células têm projeções de membrana que formam o que a gente chama de vilosidades e as microvilosidades, que vão aumentar a superfície de contato. Essa característica, sobre essa capacidade de aumentar a superfície de contato, a gente pode dar uma observada quando estiver falando de tecido de sistema digestório, onde a gente fala das funções de cada uma das partes do sistema digestório. Se vocês quiserem lá, eu vou deixar um card aqui para vocês darem uma olhadinha lá, beleza?
Aqui você consegue observar direitinho uma projeção aqui, ó, da parede estomacal. Então você vai observar, é uma camada bem simples, é uma única camada de células, olha lá, olha, prismadas, tá? Colunares, formando esse tecido simples prismático ou tecido simples colunar, que é a mesma coisa. O próximo tecido é o tecido epitelial de revestimento pseudoestratificado. Por que ele é pseudoestratificado? Porque ele parece ser estratificado, gente. Ele parece ser estratificado, mas não é. Ele vai ter os núcleos em posições diferentes, dando a impressão de que tem camadas a mais ou a menos no tecido, mas na verdade eles partem da mesma estrutura basal. Então, formado por apenas uma única camada de células, com altura diferentes uma das outras, dando um falso aspecto de estratificado. Tem função de proteção, lubrificação e umidificação. Encontrado no revestimento da cavidade nasal, traqueia e brônquios. Qual é a função desse tecido? Primeiro, esse tecido produz muco, que segura partículas de poeira de toda a cavidade nasal. Além disso, eles têm cílios que são batidos para tirar as partículas que agarraram no muco e jogar para fora. Além disso, esse muco umidifica e lubrifica, permitindo a passagem do ar. Aqui só mostrando ele, o tecido pseudoestratificado, você vê que a camada basal é essa. Mas se você observa, dá a impressão de que você tem várias camadas de célula, mas não tem. É uma única camada com núcleos em posições diferentes, o que dá a impressão de um pseudoestratificado. O tecido epitelial de revestimento estratificado agora, pavimentoso. Se você observar, ele é formado por várias camadas de células. Olha aqui, ó. Você tem várias camadas de células formando esse tecido. Somente as camadas aqui de baixo, olha, formam o processo, sofrem mitose, ou seja, dão origem a novas células, são elas que sofrem o processo de mitose, são elas que formam as novas células do tecido. E à medida que essas células vão sendo formadas aqui embaixo, esse tecido vai sendo pressionado e as células vão ficando cada vez mais pavimentosas. Qual é a função do tecido epitelial de revestimento estratificado pavimentoso? Proteção mecânica e contra a perda de água. É ele que forma a nossa pele, gente. É ele que forma a nossa pele. Ou seja, a nossa pele ela é formada numa camada mais embaixo. À medida que você vai subindo, essas camadas superiores são formadas por células mortas, tá ok? E ela vai estar presente, esse tecido, ele vai estar presente na pele, na mucosa vaginal e na mucosa oral. Ah, mas por que nesses locais? São locais onde você tem atrito. Na mucosa vaginal você tem o atrito da relação sexual, na mucosa oral a própria mastigação em si já é um ato de atrito com a boca. Tá? E a pele nem se fala o tanto de atrito que ela sofre, ok? As camadas da pele, aqui a gente só vai destacar, nós temos aqui a epiderme, que é a camada que nós estamos analisando, que é o tecido epitelial propriamente dito. Nós temos a derme, que é o local vascularizado, que é onde vai levar os nutrientes e é onde você tem as glândulas sudoríparas, glândulas sebáceas, tudo vai estar aqui na derme. Os vasos sanguíneos chegam até a derme. E a hipoderme, que vai ser formada principalmente pelo tecido adiposo, além de, é claro, de tecido conjuntivo. Mas o foco desse pedaço que nós vamos destacar aqui é a epiderme. A epiderme, isso aqui tudo que eu estou mostrando é só a epiderme. A derme está aqui, olha gente, olha. A derme está aqui. Isso aqui, tudo aqui é a epiderme. A epiderme, o foco aqui é a epiderme. A epiderme, ela vai ter um extrato chamado germinativo, que essa parte aqui de baixo é onde, como eu já expliquei para vocês, que ocorre o processo de mitose, é onde as células novas vão se multiplicando. Essas células vão se multiplicando, formam o chamado extrato espinhoso, que é esse daqui. À medida que ela vai chegando aqui em cima, se você observar, as células vão morrendo. À medida que elas são formadas, essas células vão produzindo queratina, tá? Elas vão produzindo queratina. Aqui embaixo você vai ter as células produtoras de melanina também, que vão dar cor à pele e tudo mais. Quando elas chegam aqui em cima, elas começam a formar o chamado extrato granuloso, que é quando essas células começam a morrer
E à medida que elas vão morrendo, elas vão formando o chamado extrato lúcido e, por último, o extrato córneo, que é onde as células já estão mortas, achatadas e já estão liberando a camada de queratina, formando literalmente a nossa pele. Então, quando a gente observa, vamos pegar aqui esse vídeo que eu fiz com a minha lupa portátil. Se você observar aqui, essa aqui é a minha pele, tá? Se você observar, você vai encontrar aqui, olha, camadas de células sendo descamadas. Se observar, você vai ter as camadinhas de células sofrendo a descamação, que são tudo isso que você está vendo aqui, é o extrato córneo, é a parte superior da pele. Olha lá, você consegue observar aqui o extrato córneo, que é essa camada superior da pele. Aqui nós conseguimos observar as saídas dos folículos pilosos, tá? Você consegue destacar bem aqui, olha, a saída do folículo piloso. Você consegue observar esses brilhinhos que você vê aqui na lupa. Nada mais são do que as células escamando, ou seja, todo esse tecido é um tecido queratinizado. Esse tecido queratinizado, ele permite a impermeabilização da pele. Essa impermeabilização da pele evita que a gente perca água direto pela pele. Mas, professor, a gente transpira. A gente transpira pelas glândulas sudoríparas, que vão ser aberturas próprias para isso. A gente não tem perda de água por todo o contato da pele. Essa é a ideia da nossa pele, nos proteger contra o atrito físico e também da perda de água. Esse tecido queratinizado que vocês estão vendo por aqui, ele vai fazer essa dupla função. Ele vai impermeabilizar e, além de impermeabilizar, ele protege a gente contra atrito mecânico. E por último, mas não menos importante, o tecido de revestimento estratificado prismático. Ele é formado por camadas de células prismáticas, você observa aqui, com a função de proteção. Onde você vai encontrar esse tipo de tecido? O tipo de revestimento estratificado prismático, ele é encontrado na uretra masculina e também na epiglonte, cuja função simplesmente é proteção. Tá? Ele só é um tecido de revestimento, ele não tem outro tipo de proteção extra, não. Ele serve como um mecanismo de proteção. Como é um local mucoso e tudo mais, ele já é um pouco mais, ele libera um pouquinho de secreção, mas praticamente irrisória isso. É um tecido de proteção, ok? Bom, com relação ao tecido epitelial e as suas principais características, tipos de célula e a classificação quanto ao número de camadas, era isso que a gente tinha para tratar. Com relação aos tipos de tecido que a gente falou, abordou de cada um dos principais tipos. O tecido, né, de revestimento pavimentoso estratificado, né, tecido simples, prismático, cada um deles vão ter funções diferentes e vão estar em locais diferentes do corpo, mas são todos formados a partir do tecido epitelial, beleza? Então, era isso que a gente tinha para hoje. Se vocês gostaram do vídeo, deixem o seu like, se inscrevam no canal para não perder mais nenhuma das nossas videoaulas. Eu espero vocês no nosso próximo encontro. Valeu!